Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá, pessoal. Por favor, ajudem-nos a alcançar a meta de 4.000 horas assistidas. Assistam aos nossos vídeos até o final e não se esqueçam de deixar o seu like, ativar as notificações e fazer um comentário sobre o que acharam dos nossos vídeos. Contamos com o seu apoio. Agora, vamos ao vídeo. Em 2007, aos 47 anos, com formação em ciência forense e anos de experiência como perita criminal, recebi uma proposta de emprego em uma cidade vizinha. O salário era atraente e meu marido me apoiou a aceitar a vaga. A mudança parecia promissora, mas eu não sabia que um pesadelo me aguardava. Após 2 anos e meio de trabalho, tudo seguia tranquilo até um dia fatídico em que um cadáver foi encontrado e eu fiquei até mais tarde para realizar a perícia. Era algo comum na minha rotina, mas naquela noite tudo mudaria. Por volta das 21h30, organizei minhas coisas e com música suave tocando, dirigi pela estrada vazia. De repente, um estrondo surdo me fez saltar de susto. Joguei o carro para o acostamento e, com o coração acelerado, desci para investigar. O painel dianteiro havia estourado inexplicavelmente. Estava sozinha no meio do nada, cercada por vegetação. Em pânico, liguei para meu marido, que me orientou a chamar o guincho e esperar dentro do carro. Assim fiz, enquanto tentava distrair minha mente com o celular. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Barulhos estranhos começaram a surgir do mato, e por mais que tentasse ignorá-los, a tensão aumentava. O estalo de madeira se quebrando me fez congelar. Meus instintos de sobrevivência gritaram para eu me proteger. Rapidamente movi-me para o banco de trás, segurando minha arma com firmeza. A adrenalina pulsava nas minhas veias. Eu estava em alerta, esperando o desconhecido se revelar. Quando olhei para o relógio, eram 22h28. O silêncio foi quebrado por um carro que passou na estrada, iluminando o acostamento. E foi então que o vi. Um ser grotesco, caminhando em 4 patas, se aproximava lentamente. Era enorme, com uma altura que, em pé, poderia facilmente ultrapassar os 2,20 metros. O horror se instalou em mim enquanto o monstro se aproximava do meu veículo, seu focinho farejando o ar. Paralisada, me encolhi no vão do carro, tentando ser invisível. Ele rosnou e começou a tentar abrir a porta. O desespero tomou conta de mim. Eu estava sozinha e a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Fui tomada por um pânico avassalador, mas mantive a arma apontada para o lobisomem. Então, com um movimento rápido, ele se afastou, mas não por muito tempo. Segundos depois, estava de volta, agora na janela de trás, rosnando e mostrando os dentes afiados. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase humana, e naquele momento percebi que a criatura não era deste mundo. Sem pensar, disparei. O eco do tiro reverberou na noite enquanto ele grunhiu, fugindo por um momento. Mas logo, o horror se intensificou. Um som de trote se aproximou, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o lobisomem bateu na traseira do meu carro com uma força sobrenatural, capotando-o como se fosse um brinquedo. O pânico se apoderou de mim. A janela quebrou com um impacto e ele enfiou a cabeça para dentro, como se quisesse me devorar. Em um ato instintivo, atirei várias vezes, sentindo a dor em minha perna enquanto o lobisomem rasgava minha carne.
Gritos e rosnados se misturavam ao som da minha própria respiração ofegante. Quando finalmente escutei as sirenes do guincho e vi as luzes da polícia se aproximando, uma onda de alívio misturada com terror me tomou. Expliquei a situação, mas o trauma da noite anterior continuava a me assombrar. Fui levada ao hospital, onde descobri que a ferida em minha perna era mais profunda do que eu imaginava. Levei 53 pontos e o acompanhamento de fisioterapia seria meu novo normal. O lamento e a dor se tornaram companheiros constantes. No dia seguinte, os policiais vieram me entrevistar. Eu descrevi a criatura, mas a resposta deles foi ainda mais estranha. A câmera do meu carro havia filmado toda a cena, mas, inexplicavelmente, o agente a danificou. Perguntei se podiam me entregar a gravação, mas me informaram que já tinham se desfeito dela. Fui tomada por uma sensação de desconfiança. Algo estava errado. Com o passar dos anos, nunca recebi mais informações sobre a investigação, e aquela cidade tornou-se uma lembrança sombria na minha vida. A experiência me afastou da profissão e me fez mudar. Até hoje, os ecos daquela noite ressoam em minha mente, uma lembrança viva do que a escuridão pode esconder. Na fazenda do Sobradinho, em Quirinópolis, Goiás, o silêncio das noites era profundo, quebrado apenas pelos ruídos distantes da natureza. Era 1937 e minha mãe, uma menina de apenas 10 anos, morava ali com seus padrinhos. A avó Preta, uma velha empregada da casa, cuidava de todos com zelo, e também era ela quem contava as histórias que se espalhavam como lendas entre os colonos. Porém, uma dessas minhas histórias, marcada por mistério e terror, ficou gravada na memória da mãe para sempre. O casal que mais se destacou na fazenda era o compadre Jerônimo e a comadre Albertina. Albertina era uma mulher de beleza incomum, com seus cabelos loiros e olhos azuis que refletiam o brilho do céu. Ela já era mãe de 3 filhos, um menino de 4 anos, uma menina de 2 e um bebezinho, ainda enrolado em um coeiro de baeta vermelha, típico da época. Seu marido, Jerônimo, era um homem robusto, sempre sorridente, que gostava de se divertir com o carteado e a catira, dança folclórica de grande tradição. Todas as sextas-feiras, ele saiu para jogar e dançar, só retornando no dia seguinte, quando o sol já estava alto. Naquela noite de sexta-feira, sob a luz forte da lua cheia, algo terrível aconteceu. A comadre Albertina, sozinha com os filhos, começou a ouvir ruídos estranhos vindos do galinheiro, do chiqueiro e do paiol. Era um som perturbador, algo que não podia ser atribuído aos animais comuns da fazenda. Seu coração acelerou e o medo começou a se instalar. Preocupada com os porquinhos, que poderiam estar sendo atacadas por uma raposa, ela decidiu agir. Pegou o bebê, ainda enrolado no coeiro de baeta, um tecido felpudo, macio e quentinho, e foi ao quintal, aproveitando que os filhos mais velhos. À medida que se aproximava do chiqueiro, os grunhidos ficaram mais altos, mais intensos. O luar clareava o cenário, revelando algo que ela jamais esqueceria. Diante dela, caminhante de pé sobre as patas traseiras, era um cão monstruoso. Seu corpo era desproporcional, com patas dianteiras mais curtas e uma cabeça gigante, repleta de dentes refinados e à mostra. O cheiro que emanava dele era sufocante, uma mistura de podridão e morte. Ele atacava ferozmente os porquinhos, destruindo-os com uma violência absurda. Quando o animal viu a presença de Albertina, parou abruptamente e virou-se em sua direção. Seus olhos negros e vazios cravaram-se nela, e o rosnado profundo que veio a seguir parecia ecoar nas paredes invisíveis da noite. O bicho avançou, em fúria,
como se quisesse arrancar o bebê de seus braços. O desespero tomou conta da comadre. Com uma coragem que só uma mãe poderia ter, ela soltou o coeiro das pernas do bebê e, com ele nas mãos, começou a chicotear o lobisomem, batendo com toda a força que seus braços conseguiram reunir. Nosso Senhor Jesus Cristo, me ajude! Ela gritava entre os golpes, enquanto o lobisomem investia novamente, tentando avançar sobre ela e o bebê. Os dentes da criatura rasgaram o tecido, pedaço por pedaço, deixando-o em frangalhos. A cena era de puro terror, e o pavor fazia seu corpo tremer incontrolavelmente. O tempo parecia se arrastar, como se cada segundo fosse uma eternidade. Então, sem qualquer explicação, o lobisomem parou. Seus olhos bestiais fixaram-se nos dela por um último segundo, antes de virar-se e desaparecer rapidamente na escuridão da mata, como se nunca tivesse existido. A comadre Albertina, exausta e atordoada, mal acreditava que não acabaria de acontecer. Ela correu de volta para casa, trancou portas e janelas e passou o resto da noite em claro, aguardando a chegada de Jerônimo. Quando ele finalmente voltou, na manhã seguinte, Albertina foi recebê-lo, ainda trêmula e ansiosa para contar o que havia acontecido. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, Jerônimo abriu um sorriso largo e estranho. Foi então que ela viu fiapos de baeta vermelha presos entre os dentes dele. Seria ele o tão feroz lobisomem? Em 1966, no interior do Rio Grande do Sul, onde as plantações de arroz se estendiam como um mar verdejante sob o céu azul, uma jovem senhora, chamada Maria, buscava recomeçar sua vida ao lado de seus filhos pequenos. Sua nova casa, distante das cidades agitadas, fora construída em um pedaço de terra cedido por um senhor misterioso, conhecido por todos como o Velho João. Com a fama de ter mais de 100 anos, sua história se entrelaçava com lendas de lobisomens, um temor que pairava sobre a região como a sombra da lua cheia. Maria havia se mudado com seus 2 filhos, Pedro, de 3 anos, e Ana, de 2, após seu marido ter sido convidado a trabalhar em um frigorífico local. As casas eram escassas e a solidão frequentemente invadia as noites silenciosas. Contudo, a presença de João, com seu olhar profundo e enigmático, lhe oferecia uma estranha sensação de segurança. Apesar de muitos falarem sobre suas práticas estranhas e a aura sombria que o cercava, Maria sempre foi cética em relação às superstições. Para ela, a vida era feita de trabalho e realidades palpáveis. Com o tempo, ela começou a notar que em noites de lua cheia, os animais na fazenda agiam de maneira inquieta. Os latidos dos cachorros ecoavam na noite, e histórias de ataques a galinhas e vacas se espalhavam como fogo em palha seca. Uma inquietação crescente começou a tomá-la. Na calada de uma noite, quando a lua estava particularmente brilhante, Maria decidiu recolher roupas que havia deixado no varal. Com a luz prateada iluminando o campo, o silêncio era mais profundo do que o habitual. Ao se aproximar da porta, um arrepio percorreu sua espinha. Uma sensação de calor intenso a envolveu, como se uma presença a observasse. Ao virar-se lentamente, o que viu fez seu coração disparar. Uma sombra imensa, peluda e escura se aproximava, bufando como se fosse uma fera prestes a atacar. O instinto a fez hesitar. Poderia ser apenas uma onça, pensou, mas a lógica se misturava com o terror que a dominava. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Com uma determinação quase sobre-humana, Maria jogou as roupas em direção à criatura e correu para dentro de casa, trancando a porta com um estrondo. O eco do impacto reverberou na noite, misturando-se ao latido frenético dos cães e ao silvo do vento.
Por instantes, ela ficou paralisada, ouvindo a respiração pesada e os passos arrastados do ser do outro lado da porta. Seria o velho João transformado em lobo? Ou algo ainda mais terrível? Quando o dia finalmente clareou, sua mente ainda estava mergulhada em confusão. O que havia acontecido naquela noite? Tremendo de medo, decidiu que precisava saber a verdade. Assim, carregando um pedaço de bolo em uma mão e o coração na boca, dirigiu-se à casa de João. Ele a recebeu com um sorriso acolhedor, sua expressão serena contrastando com a inquietação que a consumia. Maria, controlando a voz trêmula, perguntou se ele havia ouvido a confusão da noite anterior. Ele balançou a cabeça, a calma e radiante como uma sombra reconfortante. Isso não existe, é falatório do povo, respondeu, mas seu olhar era penetrante, como se pudesse ler os medos mais profundos de sua alma. Em seguida, ele fez um pedido que a fez gelar. Quando anoitecer, tranque bem sua porta e não deixe os seus filhos sozinhos no berço. As palavras ecoaram na mente de Maria como um aviso. Como ele sabia que ela havia deixado a porta aberta? O silêncio entre eles parecia carregar um peso insuportável, uma tensão que prometia algo sombrio. Sem conseguir suportar mais, Maria se despediu, sua mente fervilhando com pensamentos contraditórios. Ela se mudou em questão de dias, decidida a deixar aquele lugar e suas lendas para trás. Contudo, o medo nunca a abandonou. As noites de lua cheia continuavam, e com elas os sussurros e as histórias sobre João, o velho que poderia ser um lobisomem. As experiências de Maria tornaram-se uma lenda local, um eco de advertência para aqueles que ousassem desconsiderar os avisos do passado. Naquela região, onde a sombra da lua cheia parecia encerrar mais do que luz, os lobisomens não eram apenas lendas, eram uma parte da realidade, um lembrete de que algumas verdades são mais aterrorizantes do que qualquer ficção. Meu pai era mecânico na ferrovia, sempre viajando de cidade em cidade, levando nossa família consigo em uma dança constante de mudanças. Ele se casou com minha mãe, uma italiana de sangue quente, que já trazia 3 filhas de um casamento anterior, e juntos tiveram minha irmã, e 7 anos depois, eu, o caçula. Assim, lá estávamos, embarcados em mais uma nova vida em uma casa antiga, a poucos passos da linha do trem, em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. A casa tinha um ar de abandono e histórias não contadas, como um livro velho com páginas amareladas. Com portas de madeira maciça e janelas trancadas, ela parecia gritar por atenção. O lugar estava destinado à demolição, mas enquanto isso não acontecia, servia de depósito para ferramentas e materiais da ferrovia. Aparentemente tranquila, a casa tinha segredos guardados em seu porão e um passado que me deixava inquieto. Com um passado rural e uma vida cheia de desafios, minha mãe não se deixava abalar facilmente. Criada em uma fazenda no Paraná, ela tinha uma habilidade incrível com armas, capaz de acertar um alvo a qualquer distância. O próprio pai comprou 2 espingardas para proteger a família de onças e outros predadores que pudessem se atrever a invadir nosso espaço. Às vezes, porém, a ameaça vinha de lugares inesperados. Era o fim do ano escolar e meus irmãos foram passar as férias na casa dos avós, deixando-me só com minha mãe. Enquanto ela preparava a casa para a visita de um engenheiro da ferrovia, eu brincava no quintal. Lembro-me de que os cachorros vira-latas se juntavam ao nosso redor, como sombras, sempre atentos. Certa vez, durante uma compra de mantimentos,
um velho à porta da venda comentou sobre um lobisomem que havia sido visto nas redondezas. Minha mãe, com seu espírito indomável, apenas respondeu que não acreditava em histórias de fazendeiro. À noite, enquanto os pães assavam no fogão a lenha, a atmosfera na casa mudou. O rádio tocava suavemente, mas de repente, um silêncio pesado tomou conta do ar. Foi então que os cães começaram a latir, seus uivos se transformando em choros de desespero. Meu coração disparou enquanto minha mãe parou, sentindo a tensão no ar. "Acho que eles acharam algo", disse ela, mas a certeza em sua voz não dissipou o medo que crescia em mim. Os passos pesados ressoaram do lado de fora, como se um enorme animal estivesse se aproximando. Minha mãe olhou para mim, seu semblante grave. O que poderia estar ali? O barulho parou abruptamente, e então a sensação de que estávamos sendo observados tomou conta da casa. Naquele instante, o medo me paralisou. De repente, o som de algo subindo as escadas na frente da casa nos fez congelar. O rosnado baixo e profundo da criatura ecoou na noite, e eu me agarrei à perna da minha mãe. Com olhos arregalados, olhei pelas frestas das janelas e vi uma sombra escura, peluda, movendo-se de forma sinuosa, farejando o chão. A respiração ficou pesada e a realidade começou a se misturar com o terror. Minha mãe, com um olhar determinado, se moveu em direção à espingarda pendurada na parede. Meu corpo tremia enquanto eu a observava, cada passo dela ecoando em meu coração. A porta da cozinha, apenas trancada, parecia frágil demais para proteger-nos daquela presença monstruosa. De repente, a criatura se aproximou da janela e, com um movimento súbito, empurrou-a levemente. O som do gemido da madeira nos fez estremecer. Os olhos amarelos e vivos da besta brilharam nas frestas da janela, um brilho ameaçador cercado por bordas vermelhas. Ela nos viu, e naquele instante o tempo parou. Minha mãe posicionou a espingarda e o medo deu lugar a uma adrenalina feroz. O rosnado se intensificou e a porta começou a ceder sob a pressão do animal. Com um movimento rápido e preciso, ela disparou. O eco do tiro reverberou pela casa e um grito agonizante ressoou na noite. O lobisomem, atingido, desapareceu na escuridão, mas o clima de terror permaneceu no ar, como se a própria casa estivesse viva, guardando os segredos da noite. Naquela noite, enquanto o silêncio se instalava novamente, a certeza de que o verdadeiro terror não estava apenas nas sombras, mas nas histórias que nos cercavam, tornou-se palpável. A casa e seus segredos estavam mais vivos do que nunca, e eu sabia que não era apenas um conto de fazendeiro. Era uma realidade que havia se infiltrado em nossas vidas.